Essa é a segunda mensagem da série de exposições no Evangelho segundo Marcos. Foi nomeada de O Rei Servo. E a minha expectativa é que nós possamos responder com clareza cada vez maior, com convicção cada vez maior, quem é Jesus? Essa é a pergunta mais importante para mim e para você. E você, assim como eu, deve ter artistas ou famosos que você admira. É comum que nós tenhamos curiosidade para saber sobre o passado, as inspirações, as histórias, a vida amorosa, enfim, aquilo que influenciou as pessoas que nós seguimos. E a série da Netflix, The Crown, retrata o reinado da Rainha Elizabeth II, que morreu no ano passado. Ela ficou 70 anos como rainha da Inglaterra e dos Países Baixos. E essa série tem momentos muito marcantes, alguns até contraditórios, mas se você quiser, assista por sua conta e risco. E um fato é, essa série está ganhando muitos prêmios. Ela vem ganhando ao longo do tempo muitos prêmios renomados. E em sua maioria por causa das atuações excelentes. Mas qual que é o motivo desse sucesso tão grande? É bem simples, na verdade. A curiosidade que as pessoas, nós, temos a respeito de pessoas famosas, ricas ou excêntricas, diferentes. E nós podemos com certeza incluir nessa lista reis e rainhas que ainda existem nos dias de hoje. Mas diferente de todos os outros reis que existem ou existiram, somente Jesus é o soberano, aquele que está acima de todos, o Rei dos Reis. Aquele que não só está acima de todos, mas aquele que é melhor do que todos e todos nós, em todos os sentidos. E faz muito sentido que exista tanto interesse na trajetória e na vida de Jesus. E nós vamos ver hoje dois momentos importantes, narrados por Marcos, que marcam o início do ministério de Jesus Cristo. E o resumo da mensagem de hoje é que o Rei Servo foi aprovado como filho do Pai, Deus Pai, ungido com o Espírito Santo, e ele venceu Satanás numa dura tentação, mostrando que ele era aquele que deveria vir, o Messias que foi prometido pelos profetas. Ele é aquele que deveria vir. Abra sua Bíblia aí em Marcos capítulo 1, versículo 9. Nós vamos ler de 9 a 13. Eu estou lendo na versão Nova Almeida atualizada, mas é muito importante que você siga aí na sua Bíblia, leia com fé, com atenção a palavra de Deus e que ela entre no seu coração. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, e os anjos o serviam. Feche seus olhos, vamos orar. Direcione sua atenção a Deus. Peça que Ele te ilumine, que Ele traga luz à sua mente, paz ao seu coração. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti, com a Tua palavra aberta, lida, e desejamos que o Senhor nos nutra, que o Senhor alimente as nossas mentes com a Tua palavra, transforme os nossos corações, direcione as nossas motivações, nos encha de alegria pelo privilégio de ouvir a Tua palavra, pelo privilégio de pertencer ao Senhor como Teu povo. Obrigado por essa igreja, obrigado por cada um que está aqui. Obrigado acima de tudo, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é verdadeiro, o Senhor é confiável. O Senhor é aquele em quem nós podemos colocar a nossa fé. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu Filho Jesus Cristo. Esclarece a Tua palavra para nós e cative-nos, conquista-nos, para que nós vivamos em obediência a Ti, em nome de Jesus. Amém.
Lembrando que no dia 3 de dezembro, nós fizemos uma introdução ao Evangelho segundo Marcos, e naquele dia nós vimos que João Marcos, o autor desse Evangelho, era um discípulo de Pedro. Ele escreveu essa carta muito provavelmente para os crentes em Roma. João Batista foi aquele último profeta que aparece nesses primeiros versículos aqui. Ele cumpriu, através do seu ministério, profecias muito antigas, que era preparar o caminho para a vinda do Messias, para a vinda de Jesus. E nós vimos que o batismo que João Batista pregava era um batismo para pecadores arrependidos. E no texto de hoje nós veremos que os holofotes saem de João Batista e se concentram em Jesus. E a partir de agora nós temos aquilo que nós chamamos do início do ministério de Jesus. O primeiro ponto que nós vemos aqui, nesses 3 versículos, 9 a 11, é que Jesus é aprovado por Deus. Ele é aprovado como o representante de Deus, como uma das pessoas da Trindade. E começa falando lá no versículo 9, na parte A, que Jesus veio de Nazaré da Galileia. E aqui Marcos está fazendo questão de afirmar que Jesus veio de um lugar concreto, um lugar real. Os romanos poderiam ir lá e ver como é essa cidade. Só que tinha um pequeno detalhe, era uma aldeia insignificante. Nazaré era um lugar que nem aparece no Antigo Testamento. De tão irrelevante que era, nada de grande acontecia lá. E ela ficava na Galileia, uma região que não era bem vista pelos religiosos, pelo povo judeu no geral. Porque ela tinha muita gente misturada, judeus, gentios. O pessoal que circulava lá não eram os mais comprometidos com o judaísmo. E o rei servo, ele não tem uma trajetória chique, de luxo e de confortos. Ele vem de Nazaré. Enquanto o termo filho de Deus era atribuído a imperadores romanos, Marcos, que está escrevendo para o povo de Roma, que tem essa ideia, ouve sobre o verdadeiro filho de Deus, que vem de lugar nenhum, que ele era humilde. Ele não estava preocupado em vir dos grandes centros. Ele não estava preocupado em se autoafirmar. Jesus rompe com as expectativas e humildemente se apresenta como o verdadeiro e único Filho de Deus. Isso frustra um pouco a mentalidade de grandeza da época e de hoje também. E uma pergunta, você se orgulha de onde você nasceu? Ou qual universidade você estudou? Ou as empresas em que você trabalhou? Ou os títulos acadêmicos que você acumulou? Talvez até os cargos na igreja. O próprio Filho de Deus nasceu em Belém, numa estrebaria. É uma garagem para animais, guardavam os animais lá. Ele foi colocado numa manjedoura, e a manjedoura é um termo bonito, mas a gente aqui no Brasil chama de coxo, ou comedouro de animais. Foi ali que Jesus foi colocado. E ele depois vai fugido para o Egito, e fica fora de qualquer holofote lá, a gente não sabe o que aconteceu. E quando ele retorna, ele vai para Nazaré, que é lugar nenhum, é um lugar irrelevante no geral. E na realidade do reino de Deus, nós não somos presos à concepção de grandeza distorcida que temos nesse mundo caído. Com certeza Jesus não estava preso a isso. Na realidade do reino de Deus, o rei vem de lugar nenhum, dar é melhor do que receber, entregar a vida é ganhá-la, e morrer para nós mesmos aqui é viver com Ele para a eternidade. O Salvador inverte aquilo que nós valorizamos e nos choca. E o Evangelho já mudou a nossa maneira de pensar? O Evangelho já mudou a sua maneira de enxergar o mundo? Ele já reorganizou a maneira que você se vê, a maneira que você lida com o dinheiro, com aquilo que você valoriza, com o seu tempo? O que é importante para você? Será que Jesus
tem alguma coisa a ver com aquilo que você considera muito importante? Será que esse Salvador humilde tem espaço nos seus valores? É algo para nós pensarmos hoje. E o impecável é batizado. Eu não sei se já te inquietou, já me inquietou, inclusive eu já recebi essa pergunta: por que Jesus foi batizado? Porque lá no versículo 4 é dito que João Batista apareceu no deserto pregando um batismo de arrependimento para remissão dos pecados. Ora, nós sabemos que Jesus não tinha pecado. E a gente lê lá em 1 Pedro 2, 22, que ele não cometeu pecado. Ele não falou nada de errado, ele não fez nada de errado, ele não desobedeceu. Então, por que alguém que não comete pecado faz aquilo que pessoas arrependidas deveriam fazer para demonstrar esse arrependimento? Por uma identificação com pecadores. Jesus está demonstrando a sua correspondência, a sua solidariedade com as pessoas. Ele não quis afastar os pecadores por causa da sua santidade, da sua impecabilidade. Pelo contrário, ele se aproxima de pecadores como eu e você e mostra a santidade, a dignidade dele, de uma forma que nos convida a colocar a nossa fé e confiança nele, e aí nós somos transformados. Ele transformaria pessoas, todos aqueles que pusessem a sua fé nele. Então a santidade de Jesus, ela é real, ele não pecou, mas ele decide se identificar conosco. Ele decide olhar para você e falar: eu sou um homem também, e eu olho para você, e eu te vejo. O meio de Jesus se identificar começa com a sua encarnação, mas isso também acontece no seu batismo. E através desse ato de batismo, Jesus apontava para o que ele iria fazer no futuro. Ou seja, ele ia acertar as nossas contas com o Pai. Ele ia cumprir a justiça. Como ele faria isso? Obedecendo até a morte, na cruz. A importância dessa correspondência de Jesus conosco, dentre outras coisas, é porque é um cumprimento de uma promessa que foi feita lá atrás. Ela foi feita lá em Gênesis 3, versículo 15, e ela foi uma promessa feita à serpente, Satanás. Jesus é prometido como o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E perceba, Deus é fiel nas suas promessas, e ele prometeu para Satanás que ele enviaria um homem, filho daquela mulher, descendente, e que esmagaria a cabeça da serpente. E Jesus aparece na história nesse momento, iniciando de uma forma muito clara esse processo. E nós podemos ver que a igreja do Novo Testamento tinha convicção, tinha clareza sobre isso, porque lá em 1 João 3,8, é dito que para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Jesus se manifesta para vencer Satanás. E é vital para que a nossa compreensão seja adequada da Bíblia, que existem inúmeras alusões no Novo Testamento, que é o que está acontecendo aqui, em relação ao Antigo Testamento. Porque pense, o Novo Testamento não tinha sido escrito quando Jesus está andando e a coisa está acontecendo. O que eles têm na cabeça deles? O Antigo, a Torá, aqueles profetas que nós temos no que é chamado de Antigo Testamento hoje. Era isso que norteava a maneira deles enxergarem Deus e deles enxergarem o relacionamento de Deus com a humanidade. Então Jesus é aquele descendente de Eva. Outro aspecto que nós podemos destacar aqui, que esse texto faz uma alusão, é que no Antigo Testamento nós temos um momento marcante para o povo de Deus, que é quando Deus vai conduzindo o seu povo para longe da escravidão, para viverem uma nova vida. Quando isso acontece? No Êxodo. No Êxodo, Deus vai à frente e conduz o seu povo para longe da escravidão, atravessando a água. A diferença é que no batismo a gente se molha.
E eles não se molharam lá no Êxodo, a água se abriu. E em Êxodo 14 nós temos a narrativa de que Deus estava fazendo algo com aquele povo e estava falando: eu fiz isso para provar o seu coração, para ver se a confiança de vocês está em mim. Jesus, ele é como um novo Moisés, ele é superior a Moisés. E ele está nos guiando para a liberdade da vida. Uma vida que era escrava do pecado, era condenada, mas deixa de ser condenada. Se torna livre, livre para um relacionamento com Deus. Ora, você pode estar pensando, mas será que ele não vai falar nada sobre o Natal? Numa véspera de Natal? O que pregar num domingo de véspera de Natal? O mesmo que Jesus, o Evangelho. Eu já preguei mensagens de Natal, mas eu entendo que Deus quer comunicar mais conosco do que apenas relembrar o nascimento de Jesus. Tem muitas verdades ricas aqui. Perceba que na encarnação nós temos o início da jornada do Messias, de Jesus. E isso literalmente mudaria o mundo, dividiria a história. Nós conhecemos a história como antes e depois de Cristo. Mas também as nossas celebrações natalinas, elas gostam de pensar naquele frágil bebezinho, inofensivo, numa manjedoura. E dá até um sentimento quentinho no coração quando vai chegando o Natal, toca aquelas músicas. A gente começa a falar sobre coisas boas, sobre fazer o bem, sobre esperança de um novo amanhã, ou a fraternidade entre as pessoas. Mas nos lembremos, aquele bebê cresceu e ele ensinou verdades que causaram ódio em relação a ele. Ele ensinou as verdades de Deus que confrontam o nosso egoísmo. E essas verdades de Jesus não foram aceitáveis para as pessoas religiosas que achavam que tinham Deus no bolso, que achavam que Deus estava lá para fazer aquilo que elas queriam, porque já que elas obedecem, então Deus tem que fazer o que eu quero. E quantos de nós talvez não estamos assim hoje? Reclamando com Deus porque Ele não está fazendo aquilo que nós queríamos. E afinal eu sou crente há tantos anos, Deus. Como é possível que o Senhor não faça o que eu quero? O Senhor me deve. Cuidado. Mas Deus, quando envia Cristo aqui, está mostrando que Ele não está comprometido com aqueles que vivem sem religião, sem limites morais. Eu não quero ouvir não, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Não. Jesus confronta ambos. Ele confronta o religioso orgulhoso, mas ele confronta o libertino, aquele que quer viver a vida de qualquer jeito, sem Deus falar nada. E ele diz sobre morte, sobre renúncia, sobre perseguição, sobre perder para ganhar. Ele cumpriu essas coisas perfeitamente. Então ele exige de nós obediência completa, comprometimento completo. E não, hoje ele não está numa manjedoura, ele não está numa cruz, e muito menos numa tumba. Amém? Essa é a nossa esperança. Ele está à direita de Deus, reinando sobre todo o cosmos, toda a realidade. Cada átomo, cada circunstância, cada célula do seu corpo. É Jesus sustentando, como diz Hebreus 1:3. Sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Jesus é o rei, Jesus é o governante. Ele se assentou à direita de Deus, à direita da majestade nas alturas. Por isso, hoje, dia 24 de dezembro de 2023, cuidado com ele. Ele é um cordeiro, mas ele voltará como um leão, trazendo justiça. Paz, sim, mas retribuição também, por tudo aquilo que foi feito. Lembre-se disso todas as vezes que você celebrar um Natal. E é importante que você escute isso, ciente de que esse é o Jesus que a Bíblia apresenta. Lá em Apocalipse 1, de 13 a 16, olha o que João diz.
Ele fala que viu alguém semelhante a um filho do homem, a um ser humano. E ele estava com uma veste talar, uma veste comprida. E ele tinha um cinto de ouro, um cinto de couro na altura do peito. E a cabeça e o cabelo dele era branco como lã, como a neve. Os olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes a bronze polido. E a voz dele era como o som de muitas águas. E na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força, como o sol no meio-dia. Esse é o Jesus Cristo que nós adoramos. Esse é o grande Jesus Cristo. E eu te pergunto, este é o seu Jesus Cristo? Ele é o dono da sua vida? Hoje você precisa responder isso. Ele é o meu Deus? Ele é grande? Eu o admiro? Não deixe para amanhã. Se você chegar à conclusão de que Ele não é o seu Deus, se submeta a Ele. No próximo versículo nós veremos como Ele é qualificado. Lá no versículo 10, nós vemos que Jesus é ungido como Messias. E é dito que os céus se rasgaram, os céus estavam se abrindo. E no termo grego aqui, que não está lá em Mateus e nem em Lucas, aqui ele usa um termo intenso, um termo marcante. Está falando, os céus se rasgaram. Eles não só se abriram, não é como se abre uma porta, mas é algo intenso. E alguns estudiosos dizem que aqui está querendo dizer que Deus está invadindo a realidade da humanidade, está se fazendo presente. É Deus conosco, mas é Deus que toma a iniciativa e vem até nós. Provavelmente, nós não percebemos isso com tanta facilidade, mas é Deus rasgando a realidade. E se você é um cristão aqui, foi isso que Ele fez. Ele rompeu a sua cegueira. E por isso você creu nele. E essa é uma manifestação divina que é clara pela própria presença do Espírito Santo em forma física. O Espírito desce como uma pomba. E isso aqui tem aquela ideia de uma coroação, de um reconhecimento divino. Aquilo que se fazia com os reis no Antigo Testamento, uma unção. É Deus atestando, carimbando com o Espírito Santo, de que Jesus é autêntico. Ele é o verdadeiro Filho de Deus, Ele é o verdadeiro representante de Deus. E que se a gente se relacionar com Ele, como Deus diz, nós podemos confiar que nós teremos paz. Nós temos também a afirmação do Pai, no céu, que a gente não sabe como isso aconteceu, mas a voz dele se fez ouvida, dizendo que Jesus é o Filho amado e que Deus Pai se agrada dele. E é adequado traduzir esse texto como meu Filho, o amado. E aqui Deus está destacando que Jesus é um ser único. Ele é filho de uma forma que nós que somos adotados, não somos filho igual. Ele é um com Deus de uma forma perfeita, como está lá em João 1,14. Que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Glória como filho único do Pai. Nós só nos tornamos filhos porque fomos adotados. E ao mesmo tempo essa afirmação é uma declaração para todos ao redor de que Jesus está cumprindo uma profecia de Isaías, lá no capítulo 42, que fala: eis aqui o meu servo, meu representante, a quem eu sustento, de quem eu cuido, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Jesus é confiável, Jesus não apareceu do nada. O próprio Pai está atestando isso. E isso aponta que Jesus conquistou alguns privilégios para nós. Aqui. Lá em João, nós temos algumas afirmações muito interessantes, que se a gente juntar, fica muito mais poderoso. Lá em capítulo 15, versículo 9, Jesus está falando: como o Pai me amou, eu amei vocês.
Lá no capítulo 16, 27, ele fala, porque o próprio Pai os ama. Ele está falando para aqueles que são seus discípulos. Visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. E lá no capítulo 20, 17, esse é um dos meus favoritos. Quando Jesus já ressuscitou, ele diz, vá até os meus irmãos e diga a eles, subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Se Jesus é tão amado por Deus, então todos nós que somos seus discípulos, que temos relacionamento com Ele, nós recebemos esse mesmo amor maravilhoso. Amém? Você pode se alegrar por isso? Se você é um cristão e está aqui hoje, nenhuma luta contra nenhum pecado, nenhuma falha, nenhuma crítica, ninguém que te abandonou, nada de errado que você fez, determina, em última instância, aquilo que é o seu relacionamento com Deus. Porque se você se arrependeu e confiou em Jesus, você é amado como um filho, você é aceito e pronto. Deus não vai tirar 1 miligrama do amor dele por você, se você está em Cristo. Isso é imutável. Para ele fazer isso, ele teria que quebrar a palavra dele, ele não faz isso. Desfrute dessa paz para enfrentar as lutas que você ou está enfrentando, ou vai enfrentar logo logo. Mas nós também vemos que Jesus vence Satanás. Logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto. E Jesus vence no deserto. Jesus aqui está apontando um caminho novo que Deus está pavimentando para ele, para o seu Messias, comparando isso com o povo que fracassou, andando 40 anos no deserto por desobediência. E aqui, nesse caso, Jesus, ele vai para o deserto, e ele é tratado por Deus de uma maneira que não é a melhor maneira possível, que não é a melhor maneira de toda a vida dele, porque momentos de deserto são isso, e todos os cristãos sabem ou saberão o que é passar por isso. E não no caso de Jesus, mas no nosso, no meu e no seu. Esses momentos de deserto são necessários para Deus quebrar as idolatrias do nosso coração, as falsas confianças do nosso coração, corrigir a nossa visão sobre nós mesmos, que é superestimada, e ao mesmo tempo corrigir a nossa visão sobre Ele, que é subestimada. E nós temos uma lembrança aí, que Satanás ele não fica neutro, ele age, ele ataca Jesus. Jesus está sendo tentado por Satanás. E eu não sei a sua crença, você que nos visita, mas aqui nós estamos falando de pessoas reais e concretas. Não são forças do mal, não é sorte ou azar. Existem demônios, existe o inimigo da nossa alma. E nós vemos essa narrativa com alguns paralelos com Gênesis capítulo 3. E Marcos, ele é super sucinto. Mas lá em Mateus capítulo 4, nós vemos melhor o que Satanás tentou Jesus, em que ele tentou Jesus. Primeiro ele questiona a palavra de Deus. Lá em Gênesis 3, é verdade que Deus disse? Você percebe que existe uma afirmação oculta? Será? Será que Deus é confiável? E lá em Mateus 4, 3, se você é o filho de Deus, se você é uma tentativa de indução, falando, aquilo que Deus disse não é confiável, aquilo que Deus prometeu na sua palavra não vale a pena ser cumprido. E ele mente. Quando a mulher responde Satanás em Gênesis, o que Satanás diz no capítulo 3, versículo 4? É certo que vocês não morrerão. Primeiro ele lança uma ideia, será? Depois ele fala, não tem nada a ver. Isso daí. E olha como ele argumenta. Deus tem medo de vocês se tornarem iguais a Ele. Ele quer guardar coisas de vocês.
Lá em Mateus 4, 8 e 9, fala que Satanás levou Jesus a um monte muito alto, mostrou os reinos do mundo e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Ora, qual é a mentira? É que você só dá o que é seu. Se não é dele, ele não pode dar. Essa é a mentira. Mas aí nós temos algo triste, que são as respostas. A resposta de Adão e Eva foi cobiça. Eles olharam para aquilo que Deus diz: não, não toque nisso, não é para você, não é para você comer, não é para você se alimentar. E eles acharam bom o pecado. É dito que a mulher olhou, achou bom, achou agradável e aí se tornou desejável. E aí então ela comeu. E não só comeu, ela deu para o seu marido que estava com ela. E o que vem depois disso? A culpa. Quando eles ouvem a voz de Deus no jardim, eles se escondem. Eles fogem de Deus. Isso é culpa. Essa é a consequência de ser tentado e pecar. E vem a condenação. As mulheres teriam muito mais sofrimento na gravidez e no parto. O seu desejo será para o seu marido. Você vai ser controlada. Mas para o homem é dito que maldita é a terra por causa desse pecado. Em fadigas você obterá dela o sustento. Ela vai produzir espinhos, ervas daninhas. Do suor do seu rosto você comerá o seu pão. Vai ser difícil. E para aquele que não precisaria morrer, voltará ao pó. Essa é a consequência de ceder ao pecado. Mas a resposta de Jesus é diferente. Jesus responde: vai embora, Satanás. Eu conheço a palavra do meu Deus, eu confio nele, você não tem nada para me oferecer. Ele venceu a tentação. E lá em Romanos 5, nós vemos que através da morte e ressurreição dele, nós temos a vitória completa. Porque diz no versículo 12: portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo, e o pecado trouxe a morte, a condenação. A morte passou a toda a humanidade. Mas o dom gratuito de Deus não é como a ofensa. Porque se muitos morreram pela ofensa de um, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Jesus é aquele que vence Satanás. E o que ele conquista? A vitória, o prenúncio do que ele fará um dia no juízo, a implementação do reino de Deus, uma nova realidade, uma nova mentalidade, a transformação das coisas, salvação de pecadores, garantia da vida eterna, a possibilidade de alegria em um mundo caído. Jesus vence e nos garante isso. Nós que estamos nele. E eu não poderia esquecer um fato que é muito importante nesse texto. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. Frequentemente a maioria de nós expressa que após ser salvo, ou após ser batizado, ou em algum momento de dedicação a Deus, em que a pessoa decide lutar contra o pecado, se dedicar e crescer, ela começa a sentir como que ataques, como uma resistência, como uma dificuldade que ela não sentia antes. Seja uma doença, um acidente, relacionamentos que se deterioram. Nesses momentos, muitos dizem: parece que eu estou sofrendo muito mais agora que eu estou tentando levar Deus a sério do que antes. Ué, será que está quebrado o cronograma de Deus? Não. Nós enfrentaremos tentações nessa vida. Nós enfrentaremos lutas. Jesus acabou de ser aprovado pelo Pai, e ele foi levado para o deserto para ser tentado por Satanás. Era o processo que o Espírito conduziu para que ele vencesse Satanás, para que ele ratificasse aquilo que ele era, o verdadeiro rei, o verdadeiro filho de Deus, o salvador dos que creem.
Aquilo lá não era um ambiente legal. Fala que ele estava com feras, no deserto, um lugar ermo, isolado. Um lugar que nós poderíamos chamar de deprimente. Mas depois é dito que os anjos o serviram. Ele foi reconhecido por enfrentar com dificuldade aquela provação. E por ser aprovado pelo Pai. Ele obedeceu, ele disse não ao pecado. Ele é o novo Adão, ele é aquele representante que não falha. E nós, que somos os descendentes espirituais dele, somos conduzidos à vitória, porque Jesus não falhou diante da cruz. Essa é a nossa confiança, é isso que você precisa. Agora, caminhando para as aplicações, o que nós podemos aplicar à nossa vida e à nossa realidade hoje? Primeiro, nós somos aceitos e perdoados se nós estamos em Jesus. É possível que você tenha, talvez aqui hoje, nesse período da sua vida, seja lá com aquilo que você está lutando, uma dúvida sobre se Deus ama você. É possível, é comum e acontece muito. Será que Deus me ama? Será que Ele está profundamente insatisfeito comigo? E talvez você use os seus sofrimentos do passado, da sua infância, talvez a sua saúde, ou alguma tristeza profunda para justificar essa dúvida. Mas escute essas verdades com cuidado, que está lá em Romanos 5, 6 e 8 a 10. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, por inimigos. Essa era a condição natural de todos nós. Mas no versículo 8 diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores, escravos do pecado. Logo, é uma conclusão óbvia, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Deus não vai rejeitar aquele que está em Cristo. Se Ele não nos rejeitou antes e nos aceitou, sabendo de toda a sujeira que havia, não vai ser agora. Ele não vai nos rejeitar. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A vida de Jesus é indestrutível. O sacrifício dele garante para nós o nosso relacionamento com Deus. Deus Pai aceitou Jesus. Jesus foi aprovado. Essa garantia é irrevogável. Lembre, para Deus rejeitar qualquer cristão que se arrependeu e creu nele, ele teria que rejeitar o próprio Jesus. Nós estamos em Cristo. Pare de resistir ao amor de Deus por você em Jesus. Você é amado, aceite isso, receba isso como um presente. No Natal a gente gosta de presentes, né? Receba isso como um presente, uma lembrança para você. Ele conhece os seus pensamentos, suas crises, seus pecados e os seus chiliques. E ainda assim Ele te salvou. E Ele oferece a você esse relacionamento. E uma segunda verdade para nós. Tentados, mas não desamparados. Nós seremos tentados, nós muitas vezes nos sentiremos sozinhos e a gente vai ser tentado a satisfazer talvez uma necessidade do nosso coração, uma necessidade palpável, através do pecado. E nós precisamos entender que a tentação não deve ser encarada como uma oportunidade para preencher o coração com aquilo que desagrada a Deus. Isso é veneno para nós. Não vai satisfazer. O desejo pelo pecado está em nós, está na nossa carne. E basta a gente ser cutucado que a gente manifesta isso. Nós somos atraídos e seduzidos por essas tentações. Esse é o nosso problema. Olha o que a Bíblia diz. Lá em Tiago 1, 14 e 15. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então não, quando você quer falar, né?
Ah, ela me irritou, a minha esposa me irritou, meu filho me tira do sério. Esse trânsito que é o problema da minha vida, não. O problema é o pecado no meu e no seu coração. A circunstância mostra o que está no nosso coração, mas não cria nada no nosso coração. Quanto mais cedo você entender isso, mais cedo você vai ter a oportunidade de correr para Jesus, se arrepender e receber graça para tratar isso. Mas Jesus Cristo não era assim. Jesus Cristo não tinha pecado em si, para que essa tentação fizesse eco no coração dele, ele falasse, será que eu faço? Não. A tentação para Jesus foi algo externo, não veio de dentro do coração dele. E por que isso é uma boa notícia? Porque ele venceu. E a possibilidade de nós vencermos também. Você e eu não precisamos cair todas as vezes que somos tentados. Jesus é o nosso representante, ele é compreensivo, mas ele nos conduz a uma mudança de vida, ele nos dá recursos. Nós não podemos e não devemos ser escravos do pecado. E talvez você está se sentindo tentado hoje, sexualmente, seja você solteiro, viúvo, casado, as tentações aparecem, e elas podem destruir você se você se entregar a elas. Lute profissionalmente, fofocar sobre um colega, burlar algumas regras aqui para ganhar mais, ignorar alguns impostos, ou até se beneficiar do trabalho de um subordinado para crescer. Talvez você está sendo tentado relacionalmente, inclusive hoje, afastando pessoas que você precisa esclarecer algum fato. E uma dor de cabeça muito conveniente vai aparecer por volta de 8, 9 horas da noite para você ter que se isolar e não pedir perdão, aceitar perdão. Pare de fugir, resolva. Ou talvez você está querendo abandonar pessoas que precisam de você, e você está cansado. E você está se sentindo culpado. Essa tentação não precisa determinar sua resposta. Lute por aquilo que você sabe que Deus te deu. Hebreus 12:4 tem um versículo muito humilhante para nós. E eles estavam sofrendo muito. E o autor de Hebreus diz assim: na luta contra o pecado, vocês não resistiram até o sangue. Para dizer não ao pecado, a gente não chegou a derramar sangue, a de fato negar a nossa vontade. A tentação não nos dá passe livre para pecar. Quero chamar o pessoal da música. Resista. Lembre que Jesus venceu por você. Ore por si mesmo. Não só peça oração para outros. Ore por si mesmo, vá até Deus. Fuja do pecado. Fuja. O que vão pensar de mim? Não importa. Pecar vai ser muito pior. Envergonhar a Deus vai ser muito pior. Peça ajuda de um irmão ou de uma irmã que está perto de você. Peça ajuda. Fala, eu não dou conta, eu preciso que alguém caminhe comigo. Batalhe pela sua santidade hoje. Um menino nasceu, um menino viveu, se tornou um homem, morreu e ressuscitou. E Ele nos dá a oportunidade de viver uma vida comprometida com Ele. Vamos aproveitar isso hoje. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos por Teu Filho. Obrigado por Jesus. Obrigado porque Ele é verdadeiro. Obrigado porque Ele é perfeito. Obrigado porque Ele é por nós. Obrigado porque nós podemos desfrutar de um relacionamento de paz com o Senhor por causa daquilo que Jesus fez. E eu peço que aqueles que estão aqui e ainda não te conhecem, que se dobrem a Ti, que se rendam, que reconheçam ao Senhor como o dono da vida deles. E nós que já fomos batizados, que caminhamos contigo, que saiamos de uma vida de letargia, que o nosso cristianismo não tire férias,
não entre em recesso. Que o nosso compromisso com o Senhor seja renovado. Que a nossa gratidão seja aprofundada. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor demonstrou o teu amor para conosco. O Senhor se fez amigo e o Senhor está acessível a nós. Nos fortaleça e nos guie, em nome de Jesus, teu Filho. Amém.